Olá, você que nos acompanha aqui no Top Media News, eu sou Mary Oliveira, as imagens são do repórter cinematográfico Marcos Maluf. Nós estamos de volta mais uma vez e, como sempre, vocês sabem, a gente ama falar sobre os empreendedores dos bairros, né? Quando é comida, então, nossa, a gente ama de paixão. E hoje a gente veio conhecer a Stop Sabores, tá? Que fica aqui, deixa eu ver o bairro aqui, qual é? Júlia Pereira de Souza, 523. O bairro, no Universitário. caso. Aqui é Universitário. Rua Júlia Pereira de Souza, é isso? Pereira de Souza, 523. E aí, eles começaram, gente, a história deles é muito interessante, porque assim, a gente ouve falar de pessoas que começam, fazem mil e um malabarismos e tal. A história deles, claro, não é diferente, mas o que é bacana é que assim, eles não se deixaram abater e ainda contaram com a solidariedade dos amigos, dos vizinhos, da família, e isso é muito bacana de se ver. Jaice, conta pra gente, por favor, como é que começou essa ideia de trabalhar com salgadinhos, com comida, né, de forma geral? Então, a gente começou em casa, né? A gente fazia salgados em casa, vendia para o pessoal ali da rua, né? Alguns familiares, amigos. E aí a gente é um ramo totalmente diferente, porque eu trabalhava com papelaria personalizada e o meu esposo porteiro, né? E aí ele foi mandado embora, a gente decidiu que precisava de uma renda. Então a gente decidiu voltar com o salgado que a gente havia parado. E desde então ficou com isso na cabeça, que a gente precisava investir em algo nessa área. Foi quando a gente começou a fazer em casa e logo depois a gente teve um dia conversando e surgiu a ideia de abrir algo, mas assim, a gente não tinha nem dinheiro, não tinha rumo, sem nada, apenas Deus. E aí a gente chegou na casa do meu avô e o meu tio estava conversando com um amigo, que é o justo dono do salão. E ele precisava de alguém para tocar uma lanchonete, um restaurante ou algo assim. E aí a gente conversou, entramos em detalhes, fechamos, né, com ele. Foi uma coisa assim surreal, foi Deus mesmo, eu posso dizer, porque em outros lugares que a gente tentou procurar salão para alugar, era muito caro, não cabia no orçamento. Ele desempregado, eu com a renda que era bem pouca, então era bem difícil. E aí, com a graça de Deus, a gente conseguiu, conversamos com o senhor Carlos, né, que é o dono daqui, fechamos um valor assim bem abaixo dos outros lugares que a gente havia conseguido. E desde aí a gente conseguiu, né? Algumas coisas que a gente tem aqui é da irmã dele também, que ele apresentou para a gente, então ela ajudou também a gente a entrar com essas coisas. E é isso, a gente tem lutado constante com essa ajuda para a gente começar e Deus na frente. E aí você, assim, a gente pode dizer então que vocês começaram com a cara e a coragem, né? E a fé. E a fé. Como é que foi esse primeiro dia, assim, como é que foi a correria, esse, meu Deus, não vai, vai dar certo, não vai dar certo. Como é que foi para vocês? Olha, foi bem difícil, porque quando a gente fechou com ele aqui o salão, a gente precisava das coisas e a gente não tinha nada. A única coisa que a gente tinha era o salgado, que era o que a gente faz, a coxinha e o risoles. E então, assim, foram semanas que a gente falava, vamos inaugurar, chegava na hora, não dava certo. Vamos inaugurar tal dia, chegava na hora, não dava certo. Então, assim, a gente lutou, foi quase um mês para a gente conseguir inaugurar. Né? A gente colocou que ia ter a inauguração, tivemos que cancelar porque não tinha bebidas, não tinha algumas coisas que faltavam. E aí, quando foi um dia, eu falei para o meu esposo, falei, olha, vamos começar com o que a gente tem, porque já estava vencendo um aluguel e a gente não tinha abrido nada ainda, né? A gente precisava pagar o aluguel, mas ainda não tinha de onde tirar. E aí, eu conversei com ele e falei, o principal a gente tem, que é os salgados e o café, que é o que todo trabalhador procura, né? Então, foi o que a gente fez. A gente fez os nossos salgados, que, no entanto, a gente só trabalhava com a coxinha e o risoles, que são produção nossa. E a gente veio, fizemos o salgado, né? Trouxemos só o nosso, que é as coxinhas e os risoles, e fizemos um café. Aí, um dia antes, graças a Deus, ele conseguiu, né, um dinheiro que chegou para ele, e a gente conseguiu comprar algumas bebidas, refrigerante, suco, água, né? E é o que a gente começou.
Então, assim, foi muito, muito, muito Deus, porque eu falo que sem Ele a gente não tinha conseguido, a gente não tinha nem entrado aqui. E foi assim que a gente conseguiu. Do nada, a gente fez com pouco, a gente deu início, né? E estamos aí, enfrentando as dificuldades, porque não é fácil, né? Essa vida do empreendedorismo não é fácil, mas estamos lutando constante e tenho fé que vai alavancar cada vez mais. No final das contas, é isso que importa, né? Persistir. Eu vou aproveitar, gente, vou passar as informações aqui de localização. A Stop Sabores funciona de segunda a sexta, das 6 da manhã às 9h30 da noite, tá? Aos sábados, funciona das 18 às 21h30. Das 18 às 21h30 aos sábados. As entregas são feitas gratuitamente aqui na região do Universitário, tá? E aí, em outras regiões, é consultada ali a taxinha de entrega. Os pedidos podem ser feitos pelos números 67 98 112 3540. 67 98 112 3540 e também 98146 7440. 98146 7440. Por enquanto, no meio dessa correria toda, eles ainda não conseguiram mexer com as redes sociais, mas logo, logo, eles vão fazer, vão criar, e aí vocês já vão ficar sabendo também. E aí, além de tudo, Jaice, vocês à noite servem também jantinha, espetinho, e como é que é à noite? O que vocês têm aqui à noite para o pessoal vir, trazer a família, saborear? Às vezes sai do trabalho, já passa, já vai para casa com a janta pronta ali. Isso, o espetinho também foi uma ideia que surgiu assim, de repente, né? Porque com os salgados a gente tinha durante o dia, e aí meu esposo falou, com o espaço a gente precisa agregar e fazer outra coisa diferente. Foi a ideia do espetinho, que também já havíamos trabalhado há muitos anos atrás. E aí a gente decidiu colocar o espetinho também, né? E a gente tem na parte da noite, a partir das 18 horas, a gente começa com os espetinhos. Temos os espetos simples, né? A gente, por enquanto, só temos de carne e linguiça. E temos a jantinha, que acompanha arroz, vinagrete, mandioca e a farofa. E um espeto. E tem os adicionais também, porque às vezes tem gente que chega e não quer uma jantinha, né? Quer só uma mandioca ou um vinagrete, a gente tem também. E fazemos também as entregas das jantinhas na Redondeza. As demais localidades a gente cobra taxa, mas não é uma taxa alta também, é uma taxa mínima. E é isso, aí a gente vai fazendo assim e vamos se ajuntando uma coisa na outra, né? É igual o nome aqui, antes era Stop Salgados, porque a gente trabalhava somente com os salgados. Sim. Quando a gente decidiu colocar os espetos, os espetinhos, a gente decidiu trocar. E foi onde surgiu a ideia de Stop Sabores, porque, como eu falo para o meu esposo, é uma explosão de sabores a cada coisa que a gente faz, porque tudo é feito com amor, carinho, para atender os nossos clientes. E também está vindo mais novidades, então creio que vai melhorar mais, porque a gente tem mais novidades para trazer para os nossos clientes também. Você já consegue adiantar essas novidades? Antes, rapidinho, só para eu passar o endereço aqui, é Rua Júlia Pereira de Souza, é isso? Isso. 523, Júlia Pereira de Souza, 523, tá? Telefone para pedidos 981123540 ou 981467440. Aí eu vou pedir para você segurar o meu microfone, porque, claro, gente, eu estou aqui, eu vou experimentar os salgados também. E aí, enquanto a Jaice fala das novidades, eu vou experimentar os salgados. Certo, Jaice? Por favor, fique à vontade. Licencinha. Pode falar. Posso dizer que a novidade que vem vindo aí é algo que os clientes amam. Todas as pessoas gostam, né? Principalmente quando é o calor, né? O calor é algo que as pessoas gostam de comer. Então, não posso falar muito, né? Creio que muita gente já vai estar ciente do que seja. Mas, além dessa novidade, também tem uma outra que acompanha aquele pastelzinho frito na hora também, que vamos colocar. E teremos mais algumas coisas para acompanhar esse pastelzinho. E eu creio que os nossos clientes vão gostar. Da novidade. Vão gostar. Gente, só um pouquinho, eu preciso pegar um guardanapo para poder continuar aqui. Só um pouquinho. Prontinho, guardanapo na mão. Agora, eu tenho uma leve suspeita do que seja, né?
Tô em dúvida entre duas coisas aqui, mas enfim, o que vier com esse calorão que faz aqui em Campo Grande está de bom tamanho. Jaice, o que vocês esperam, né? Gente, aliás, ó, uma delícia a coxinha, tá? Maravilhosa. Só venham experimentar, venham conhecer. E é massa de mandioca. E é massa de mandioca, tá? Para quem gosta, assim, eu amo massa de mandioca. Maravilhosa. De agora para frente, assim, vocês estão na luta. Não é fácil, a gente sabe disso, né? Muito trabalho, muita luta. Vocês acordam super cedo, né? Como é que é essa rotina de vocês para estar aqui 6 horas, para abrir às 6 horas da manhã? A gente levanta, né, às 4h30 da manhã, a gente vem para cá, damos a organizada, né, eu faço o café, vou fritando os salgados enquanto ele busca os outros salgados que a gente pega, que são os assados. E como a gente tem, né, as crianças, tem a minha filha mais velha, que ela fica em casa até o horário das 6h30, organiza, arruma o bebê, porque aí eu volto 6h30, pego ele, levo para a creche, ou às vezes o meu esposo vai e eu fico. A gente intercala, né, para não ficar nem para um nem para outro, então a gente reveza. E aí a gente volta, eu fico aqui com ele durante a parte da manhã, que as crianças estão na escola, e na parte da tarde, 10h30, eu desço para fazer almoço, que aí eu faço almoço para as crianças, organizo a casa e fico com eles, né, para também não ficar deixando muito tempo sozinhos. E aí, quando dá o horário de 3h30, aí eu volto 3h30 para cá e a gente vai, às vezes ele desce, às vezes não, e a gente vai organizar e arrumar as coisas para poder começar a trabalhar com os espetinhos. Só limpar aqui a lambança. Como eu sempre digo, eu sou desastrada. Mas, ó, maravilhosa a coxinha, Obrigada. viu? De verdade. E agora sim, pra gente concluir, né? Não é fácil, é uma luta todo santo dia. É conciliar a casa com cuidado com as crianças, com o trabalho de vocês aqui. Qual é o recado que você deixa para quem, de repente, tem a ideia de abrir também o... Antes de tudo, entregar para Deus. Porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter a direção dele, né? Porque se a gente for somente na cara e na coragem, às vezes a gente não consegue e a gente não vai surgir novas ideias, né? Novas propostas para poder a gente conseguir, como eu posso te dizer, alavancar a cada dia, porque não é fácil. Às vezes tem dia que a gente chega aqui, na parte da manhã é uma correria, às vezes na parte da tarde é parado, tem vezes que a gente vende bem, tem dia que não. Então, assim, não é na primeira dificuldade que a gente deve desistir. Então, é uma coisa que eu falo, entrega primeiramente a Deus, né? E não desistir de um sonho. Se você tem um sonho, corre atrás. Não desiste, porque não é fácil também. Vai ter muitas pessoas que vai apontar, vai ter pessoas onde a gente espera nos ajudar, que vai virar as costas. Às vezes a ajuda vai vir de pessoas que a gente nem espera, menos espera, pessoas que a gente nunca pensou na vida, são essas que vêm ajudar. Porque às vezes a gente entristece quando a gente espera algo de alguém próximo e essas pessoas viram as costas para a gente. E assim, eu sempre falo, não desiste do sonho. Entrega para Deus, não desiste e sempre correndo atrás, mesmo na dificuldade que tiver, na primeira dificuldade, se tiver sem direção, entrega para Deus e pede para Ele dar uma direção, que eu creio que Ele vai dar assim como Ele tem feito com a gente. Maravilha. Bom, vocês conheceram aí a história, né, da Jaice, o marido dela, o Rodrigo, ele não quis aparecer, tá? A gente chegou aqui para falar com ele, não, ela que vai falar, enfim. Mas deu para conhecer um pouquinho da história deles, né? Saber aí como é toda essa rotina de luta, de muito trabalho, de persistência e perseverança. Vou repetir mais uma vez as informações de contato e localização, tá? Rua Júlia Pereira de Souza, número 523, tá? Rua Júlia Pereira de Souza, 523, Universitário. O telefone, se você mora aqui perto, trabalha aqui perto, está com uma fome, não está querendo cozinhar, ou não tem como, né, sair para comer alguma coisa, pode pedir. 67 98 112 3540, 67 98 112 3540 e 98146 7440. 98146-7440. À noite tem espetinho, tem jantinha, tem um monte de coisa gostosa também para vocês aqui.
Às vezes você chegou do trabalho cansado, cansada, né? Ou você está saindo do trabalho, quer fazer um agrado aí para a patroa, né? Deixar ela descansar um pouquinho da cozinha à noite, passa aqui, leva a sua jantinha. Essa semana é semana de pagamento, aproveita, tá bom? Então, essas são as informações, essa é a história da Jaice com o marido dela, o Rodrigo, certo? Então, venha conhecer, venha prestigiar a Stop Sabores, que eu tenho certeza que você vai adorar, tá bom? Nós vamos ficando por aqui, mas outras notícias podem ser conferidas no nosso site, www.topmedianews.com.br e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, X e também o TikTok. Eu sou Mary Oliveira, com imagens do repórter cinematográfico Marcos Maluf para o Top Media News.